A morte de Don Phillips é o caso mais recente do profissional da área que perdeu a vida na tentativa de cumprir a rotina de trabalho. E ninguém está livre de entrar para a estatística do crime, principalmente aqueles que denunciam a existência do Estado paralelo. Atuar como jornalista na área de fronteira não é tarefa simples. A polícia afirma que a morte do jornalista não teve envolvimento de traficantes, mas quem atua na região ainda não descarta essa hipótese. Nas últimas décadas, mais de 50 jornalistas morreram na fronteira com o Paraguai. Uma média de mais de 2 por ano. Só na região entre Pedro Juan Caballero, no Paraguai, e Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul, foram cerca de 20 mortes, todas de jornalistas. A cidade paraguaia tem até um monumento em homenagem a jornalistas mortos e é considerada das mais inseguras do mundo para a profissão. Quem trabalha com jornalismo e comunicação precisa estar com atenção redobrada em Pedro Juan Caballero. Dá medo se comentas ou... Dá medo de se comentar ou se entrar em algo mais profundo das notícias, por exemplo. Aí sim, é muito perigoso. Você não pode comentar certas coisas para você. Certas coisas você pode mostrar, falar sobre certas pessoas. A região mudou muito nos últimos anos. Pedro Juan, sabes como era? Porque te cuento de como... Te conto como Pedro Juan era e como é agora. Antes, por exemplo, em Pedro Juan, a gente dizia que se você não se meter em coisa errada, pode ficar tranquilo. Agora não. Agora, mesmo você não se metendo em nada perigoso, porque em qualquer lugar eles chegam e matam. Você pode estar em qualquer lugar. Não dá para saber onde eles vão chegar. Antes, não. Eles só matavam aqueles que eles estavam fazendo o trabalho ruim. Agora não. Agora você pode estar em algum lugar, comendo ou bebendo com a sua família, e tem alguém, um branco, ali. Eles matam e podem te matar também, mesmo você não tendo nada a ver. Assim, simples. Assim de simples. E na guerra urbana, vários grupos contribuem para esse cenário. Tem várias facções, não somente deles. Aqui são várias facções, porque tem essa guerra. Guerra por poder, por querer tomar Pedro Juan Caballero. Aqui são vários. Não somente um grupo, são vários grupos aqui atualmente. E um quer pegar o... Exatamente. Uma caça. Aqui é uma caça. Pedro Juan Caballero está nessa caça atualmente. E a violência já bateu a porta da emissora de rádio. Não, ameaçado de morte não, pero la radio sofreu... Não ameaçado de morte não, mas a rádio já sofreu 2 atentados, que foram por minha culpa. Eu sou dono de uma rádio e eu vendo espaço para outras pessoas. Então, nesse caso, havia uma disputa política. Não sei se era para me assustar e eu tirá-los da rádio ou era para eles. Porque depois de um tempo, um deles morreu, o advogado Nestor Ramón Echeverría. Eram para eles, porque depois uno de los que hacía el programa se le matou também. Ele revela que a corrupção faz parte do cotidiano da região, que é esquecida pelo governo federal. Creio que não. Não tem. Creio que não, não tem. Segundo a nossa visão, não tem um fim, porque o Estado está ausente aqui. Para o presidente da República, Pedro Juan Caballero não existe. Não é Paraguai. Acá há medo. Aqui tem um medo. Medo de quem? Medo de atrapalhar seus patrões. Simples assim. A corrupção. O que diz as pessoas? Muita gente diz que se tem medo porque são muito grandes. Então, se delatar os promotores, os juízes, tem gente que diz isso. Eles sabem quem foi. E por que eles não estão prendendo eles? Por isso. Muita gente está ganhando dinheiro por causa disso, infelizmente. Para se proteger, jornalistas definem seus próprios limites do que é permitido falar, noticiar. Muitos impõem uma espécie de autocensura. Pedro Juan Caballero es un terreno muy difícil para el ejercicio. Na cidade de Pedro Juan Caballero, sim. A verdade é que Pedro Juan Caballero é um lugar muito difícil para exercer o jornalismo.
tem uma figura que vou colocar que nós temos que levar em conta, ainda mais quando nós envolvemos em locais assim mais delicados, que seria a autocensura ou a censura, que você mesmo se impõe. Você tem que saber até que ponto você pode denunciar, falar, já que temos um domínio do crime na região. Tem sim um limite para a liberdade de expressão. Talvez não exista nada que deixe claro esse limite, ou que imponha ele, mas nós temos que encontrar um equilíbrio entre trabalhar tranquilamente e fazer o papel da imprensa. Então sim, nós tentamos encontrar um limite para analisar certos temas. Entre trabajar tranquilamente e hacer prensa ou hacer imprensa. Ele revela que o crime organizado e as autoridades caminham lado a lado. Por isso que muitos crimes não são esclarecidos. Sí, de eso no hay ninguna duda. Lo que pasa Sim, sobre isso não há dúvidas. Se vocês procurarem mais, vão encontrar muitas evidências nesse sentido. Nós estamos falando de crimes, como o último que aconteceu, em que morreu o intendente Sr. Carlos José Acevedo, em que a história é sempre a mesma. Os casos não se esclarecem e as pessoas que vão presas são como os bodes expiatórios. Dizem que identificam os autores, mas no final das contas, eles não dizem nada, não dizem quem são. O que faz crer que isso é uma forma de proteger. E o crime organizado financia muitas campanhas políticas. Isso é uma forma de proteger e sempre es una suerte de secreto a voces el hecho de que el crimen organizado financia muchas campañas políticas. E nesta guerra urbana, as facções permeiam a sociedade. Dicen que el PCC está en todos lados. A veces hay capturas. Dizem que o PCC está por toda parte. Às vezes tem capturas de pessoas que a Polícia Nacional ou o Senado apresentam como líderes do PCC. Hay gente, lo que pasa es que hay personas en los gremios, en los clubes deportivos, en las... Tem pessoas que são beneficiadoras de instituições, que realizam ações sociais, e isso faz com que se ganhe a simpatia das pessoas. Então se camuflam em qualquer grupo social, incluindo o setor universitário. Porque aqui nós recebemos mais ou menos 20 mil brasileiros que vêm para cá estudar medicina. E as pessoas, possivelmente a maioria das pessoas, se inscrevem para vir para cá para estudar medicina, pelo sonho de ser médico. Mas também podemos dizer que entre esses estudantes vêm os membros de grupos criminais e com uma maneira de se passar despercebidos. Para o jornalista, a corrupção é um mal que assola a região. E o pior, está à vista de todos. Muy grande y en gran medida a la vista de todos. Estamos hablando de... Muito grande e em grande medida aos olhos de todos. Estamos falando de pessoas com armas dentro dos carros. Quando passam uma blitz, eles simplesmente falam o nome do seu chefe e seguem normalmente. Isso é produto da corrupção policial. E a guerra entre facções que transformou Pedro Juan Cabaleiro em um barril de pólvora, será que vai ter fim? Que pergunta difícil. Se na época de... Que pergunta difícil. Se na época de Santiago Leguizamón, quando mataram, era parte de uma guerra, hoje dá a impressão que isso só aumentou. Às vezes o que dizem é que há um líder do crime organizado, mas é um momento, que não se definiu supostamente. É isso que dizem os investigadores. Especulam dessa maneira, de que não tem um líder definido. Como não tem um líder definido, não tem um domínio definido. A guerra vai continuar.